gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje com um convidado muito especial. Vamos voltar no tempo hoje, no tempo do Samir Abuana. Quem não conhece o Samir Abuana nessa cidade do Recife? Gente, eu volto no tempo e me encontro pequenininha, ao lado de minha avó, escutando nas tardes de rádio o nosso saudoso Samir Abuana com vocês hoje. O filho do Samir Abuana, o nome dele é Paulo. Seja muito bem-vindo, Paulo Abuana. Obrigado, Patrícia. E para homenagear papai, já que você começou dessa forma, uma ternurinha, né? Uma ternurinha para vocês. Gente, olha só, que delícia hoje poder ter conosco, aqui nos Estudos da Caçadora de Sucesso, né, o Paulo. Paulo Abuana, que é advogado, que é jornalista, é radialista também, mas hoje é somente Paulinho, o filho de Samir Abuana. Me fala uma coisa, quais eram as suas lembranças, aquelas douradas, aquelas que quando você fecha os olhos assim, sabe, lhe remetem à sua infância? Patrícia, deixa eu primeiro dizer que é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui, viu? Eu comecei a pesquisar Patrícia Boudou e a gente vai ficando encantado com a sua história. Mulher preparada, de altíssima qualidade, filha de Dona Estelina, que eu admiro, tenho muito respeito, uma das damas do patriotismo em Pernambuco. Gosto muito dela. Um abraço, Dona Estelina. Veja, as minhas lembranças são as melhores possíveis. Eu fui uma criança bem criada por meu pai, por minha mãe, por minha avó. Tenho 3 irmãos. Então eu não tenho nenhum problema, penso, em relação à minha infância. É muito bem resolvida, eu sou um sujeito muito feliz e muito grato a Deus por ter nascido na família que nasci. Meu avô era palestino, veio para cá na Segunda Guerra Mundial, veio com a mãe, e aí depois vieram os irmãos, outros familiares, uma parte da família ficou em São Paulo, a outra veio para o Recife. E esse nome Abuana é de origem Palestina. Era do meu avô, isso? que se chamava Aref Atek Abuana. Palestina. Palestina. Qual é a sua religião hoje? Veja, Patrícia, eu costumo dizer que eu sou cristão. Eu acredito em Deus, acredito nos ensinamentos, sigo o que ele nos ensinou e não tenho absolutamente nenhuma dificuldade de conviver com nenhuma crença. É evidente que todos nós temos nossas particularidades e alguma coisa que nos encanta mais. Mas eu preferia definir como cristão. Vou à missa, vou a culto, vou a centro espírita, não tenho dificuldade nenhuma. Me fala uma coisa, da sua infância, você é o primogênito, é isso? Não. Cristina, minha irmã, que hoje mora no Ceará, mora em Fortaleza, depois vem Romero, e depois venho eu e a mais nova, que é a Verônica, que é advogada também. Você fez jornalismo como seu pai? Sim, trabalhei muitos anos com o papai no rádio, trabalhei um pedaço na televisão, e meu irmão Romero, eu acho que ele é até mais comunicador do que eu. Romero ficou muito mais tempo com o papai no rádio, tanto na retaguarda, na produção, como no microfone. Agora, na época que eu trabalhei com o papai, foram aí algo mais de 20 anos, eu fiz produção, eu apresentei programa de televisão. Quando ele adoeceu um período, eu apresentei na TVU, nosso saudoso Paulo Jardel, e eu me lembro disso com muita emoção. Chegou para mim e disse: olha, seu pai não vem amanhã, quem vai fazer o programa é você. Eu digo: eu, doutor Paulo? Ele disse: você. Eu digo: eu nunca fiz televisão. Ele disse: mas você já fez rádio, você se comunica bem, você vai fazer o programa. E eu fiz durante uns 15 dias e foi uma experiência maravilhosa. E a sua voz, ela tem um pouco de semelhança, né? Eu não sei, às vezes não é somente o timbre, mas o jeito que a pessoa fala, né? A forma de comunicar sua é uma herança e eu acho que vem no código genético. É possível. A dona Vilma, que é uma segunda mãe para mim, que é a segunda esposa de papai, ela disse que dos filhos, quem mais puxou a papai no temperamento, na forma de ser e agir, fui eu. Fisicamente eu acho que não, acho que meu irmão é mais parecido com ele, acho até a voz dele mais parecida com a de papai, mas eu me identifico com muita coisa de papai e do meu avô, eu herdei muito isso. Você gostava de estudar? Como é que era o Paulinho no colégio? Não, Patrícia, eu devo ser muito honesto com você, eu nunca fui aquele estudioso, eu estudava para passar. Estudei muito tempo no Nóbrega,
o extinto Colégio Nóbrega. Depois papai entrou em uma dificuldade financeira por conta daquela crise da empresa Jornal do Comércio nos anos 70, 80, que só veio cessar quando o Dr. João Carlos Paz Mendonça comprou a empresa. Então, todos os funcionários entraram numa crise, porque não se recebia salário. A empresa Jornal do Comércio passou meses sem pagar salário. E aí papai nos transferiu para uma escola pública. Eu, Romero e Cristina. A Verônica ainda não era nascida. E nós fomos estudar no ginásio pernambucano, ali na Rua da Aurora. E de formas que eu nunca fui esse estudioso. Estudava o suficiente para passar. Mesmo assim, graças a Deus, tenho 2 faculdades. E era o atleta ou bagunceiro? Não, meio termo, nunca fui. Bom, eu fazia, já naquela época, sempre era ruim de futebol. Então, quem é ruim em futebol, o sujeito bota pro gol, vai ser goleiro, né? Então, a gente tinha esses campeonatos de escola, mas eu sempre me identifiquei muito com arte marcial. Eu fiz judô, cheguei à faixa preta de judô e era o meu esporte predileto. Como é que era seu relacionamento com seus irmãos? Bom, tranquilo, a gente nunca teve dificuldade, nós fomos criados juntos, em um período nós moramos com nossa avó, que já faleceu, e a gente sempre teve uma união muito grande. A caçula é Verônica, que é filha de Dona Vilma, uma irmã muito querida que eu tenho, e nunca teve entre os irmãos desunião não. Aqueles problemas normais, naturais de família, aquelas briguinhas besta, mas nos damos muito bem até hoje, eles estão muito juntos um do outro. Como é que você descreve a sua mãe? Eu queria que você descrevesse Minha a sua mãe é pra Dona Lúcia, é enfermeira aposentada. E se eu fosse resumir, Patrícia, eu resumiria que é tudo. Tudo para mim. Porque nos momentos de dificuldade nunca me faltou, né? Nunca deixou de me amparar, até quando discordava de alguma decisão minha. E hoje eu agradeço muito a Deus porque me dou ao luxo, eu moro num andar no prédio e ela mora no outro andar. Por conta da idade. Cordão umbilical nunca, por né? conta da idade eu fico sempre muito junto dela e dando aquela assistência e vice-versa. Hoje, como é que é a tua relação com o Criador? Eu diria que de obediência, de respeito e de muita conversa. Uma vez eu vi, até brinquei com ele, aquele jogador que foi famoso aqui em Pernambuco, jogou nos 3 times, Carlinhos Bala, né? Teve uma decisão do esporte e aí aquela gozação gostosa, natural e saudável de futebol. E aí ele disse, olha, Deus conversou comigo, o esporte vai ser campeão. Quando eu encontrei ele, eu disse, tu és um bandido, né? Deus conversou contigo, foi tu que conversasse com ele. Aí ficou aquela brincadeira, mas eu converso com Deus todo dia. E a gente não ouve a voz dele lhe dizendo exatamente o que é para fazer, mas as intuições lhe levam a crer que ele está lhe respondendo. Comigo é assim. Eu acho que todo mundo quer saber. E o esporte foi campeão mesmo? Eu acho que sim, acho que foi naquele episódio tem um rubro-negro me acompanhando aqui, tá aqui na produção, naquele episódio da Copa do Brasil, que ele decidiu com o Corinthians e Carlinhos Bala saiu com isso, foi 2-1 o jogo lá em São Paulo, então o gol que o Sport fez, Carlinhos disse, olha, Jesus, Deus falou comigo e a gente vai ser campeão, aí depois eu não perdi a oportunidade de gozar com a cara dele, mas não é que ele estava certo, né, foi mesmo, né. Nessa trajetória a gente sabe, gente, que o Paulo Abuana, ele realmente tem muitas facetas, né? Vim de uma família de radialista, jornalista, o convívio, né? Todo esse convívio, e de repente, advogado. O que é que te levou a enveredar pelo caminho do direito, da advocacia? Veja, Patrícia, a comunicação ela é apaixonante, né? Eu nasci nisso, então não tenho dificuldade. Eu já pequenininho, em todo o ambiente lá de casa tinha rádio. Papai era rádio em todo canto. Então, quando o papai um dia perguntou, quem quer ir trabalhar comigo, dos 3 filhos, eu acho que eu tinha 16 anos, minha carteira profissional é assinada bem cedo. Eu digo, eu vou. Aí passei a estudar à noite para poder ir trabalhar durante o dia. E comecei ali na produção, com aquela coisa de aprender e tal, e fui evoluindo. A comunicação sempre me apaixonou. Eu fui de rádio, trabalhei no Diário de Pernambuco e trabalhei em televisão com ele. E depois, eu acho que essa coisa do viés de palestino, de árabe, eu vi que na produção eu ganhava menos do que quem trabalhava na parte comercial, né?
Então eu falei, epa, eu estou produzindo as coisas e esses caras que ganham dinheiro eu vou vender também comercial. Aí parti para vender publicidade e aí foi dentro da própria comunicação uma outra área, né? E a partir daí trabalhei muito tempo até que eu disse, olha, aqui está no teto. Quando o papai começou a pensar na possibilidade de se aposentar, de parar, eu digo, não vou continuar nisso não. Eu vou enveredar e fui fazer a faculdade de Direito, me apaixonei no primeiro período já pelo direito, me formei, montamos um escritório, eu e mais 2 colegas de sala, começamos os 3, hoje somos 10 advogados, num escritório, graças a Deus, bem sucedido e sou muito apaixonado pelo que faço no dia a dia. E qual a especialidade do direito que você atua? Predominantemente na área de família, no sentido amplo, né? Divórcio, união estável, inventário, toda essa coisa. E na área penal, com alguma reserva. Hoje já me dou o direito de advogar só no que eu acredito e no que eu quero. Me fala uma coisa, a gente sabe que os políticos eles não têm, na verdade, a obrigação de ter uma expertise prévia, certo? Mas imagina, meu Deus, se os políticos tivessem que ser advogados, tivessem que ser, na realidade, ter o conhecimento, por exemplo, né? O Supremo Tribunal Federal, eles não necessariamente têm a obrigação de ser juízes, é isso mesmo? No Supremo o que se exige é o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Eu faço uma ressalva em relação a isso, Patrícia, porque para você ter notório saber jurídico, você tem que ter estudado. Mas, via de regra, tiveram 1 ou 2 só que chegaram ao Supremo sem ter curso jurídico. Teve um médico que a memória vai me trair agora, eu não me lembro o nome, e teve, me parece que um engenheiro. O resto, via de regra, todos são formados em direito, mas a lei não exige isso. Eles têm que ter saber jurídico. Um notório saber jurídico. Agora eu lhe pergunto, como que você vai ter um notório saber de comunicação se não estudou comunicação? Um notório saber de medicina se não fez medicina? Não é? O Brasil tem essa coisa, tem leis e dispositivos legais que deixam essas brechas que terminam dando toda essa confusão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, isso para mim, particularmente, não é o maior problema. Isso foi meu tema de mestrado, foi a independência dos poderes. Porque, veja, eu não acho razoável que um presidente da República, seja ele qual for, numa decisão dele, nomeie Patrícia para ser ministra do STF. Porque, veja, aí os que me criticam dizem, não, mas ele passa por uma sabatina no Senado. Essa sabatina nunca reprovou ninguém. É uma decisão política. O presidente indica, eu sou presidente e indico Patrícia, minha amiga, a quem eu tenho respeito, admiração, carinho. No mínimo, é desconfortável para Patrícia. Patrícia vai julgar algo contra mim? É muito improvável. Isso vem em todas as escalas. O governador do estado indica quem vai fiscalizar as contas dele no Tribunal de Contas do Estado. Isso não tem sentido. A pessoa tem que chegar lá com absoluta independência, por qualquer outro critério, menos um favor de quem é o chefe do executivo. Você fica num desconforto. É desconfortável, pelo menos deveria ser, porque infelizmente não é. É desconfortável para quem nomeia e para quem é nomeado. A ex-ministra do STJ, Ângela Calmon, eu me lembro bem disso, uma mulher de muita fibra, uma mulher competente. Ela foi nomeada na época por Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia. E ela, no discurso dela de posse, Patrícia, ela disse, desde já, e com Antônio Carlos lá na plateia, eu quero dizer que qualquer causa que chegue aqui, que tenha interesse, direto ou indireto, do governador, eu não vou julgar. Eu vou dizer que sou suspeito e passo para outro colega. Mas isso é uma postura que você vê 1 em 1000. O que a gente vê hoje é um STF absolutamente politizado, quando não deveria ser. O que a gente vê hoje são os ministros do STF se achando verdadeiras estrelas, são popstar, né? E a gente aprende na faculdade, já no primeiro período, que o juiz ele fala nos autos. Ele não tem que estar dando entrevista, não tem que estar dando opinião. Hoje o Brasil todo sabe o nome dos 11 ministros do STF. Isso seria bom se significasse que o povo está politizado, mas não é isso. Isso tem acontecido porque o STF é que está politizado. É que tem um lado, é que toma decisões que são verdadeiras aberrações jurídicas. E eu não vou entrar nesse assunto sem que você me provoque, mas só para dizer, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Eu, como advogado, pedi a prisão de Alexandre de Moraes. O processo está aqui, eu trouxe para te mostrar. Pedi prisão, improbidade administrativa de ministros de Lula. E
toda vez eu vou fazer isso, porque como cidadão é minha obrigação não me acovardar diante disso tudo que a gente tem assistido aí. O país está de cabeça para baixo. Então, Paulo, a gente sabe que a gente está vivendo um momento, na verdade, de muitas dúvidas, né? Eu acredito que todos os nossos telespectadores, todo mundo que nos assiste, eu não sei de que parte do Brasil e do mundo nos acompanha nesse momento, seja muito bem-vindo, né? Mas esse é um tema realmente muito polêmico e as pessoas precisam de informação a respeito disso. Essa informação, ela está realmente pouco difundida e para que você, na verdade, consiga crê-la, certo? Você possa realmente acreditar, porque sempre fica uma dúvida, meu Deus, será que é fake news? Será que não é? O advogado também precisa da sua munição, que são as provas, né? Perfeito. Me corrija se eu estiver errado, mas enquanto você coloca para frente um processo, a primeira coisa que você vai providenciar junto ao seu cliente são as provas e as testemunhas, né? Então, perfeito. Quando você diz assim, olha, eu pedi a prisão do Supremo Alexandre Moraes, duas coisas me vêm à cabeça e eu acredito que nesse momento todos que nos assistem também têm, né, esse pensamento. Gente, ele está indo de encontro a uma autoridade, né, que na verdade é vitalícia, né? Então, enquanto advogado, eu queria a sua opinião com relação a isso, né? Por que o presidente troca, né, a cada 4 anos, né, os mandatos dos nossos políticos, eles são, na verdade, trocados, né? A cada 4 anos você tem que ser, na verdade... possibilidade de tirar, de botar outro, né? Podem ser impeachmentados. Isso. E também devem, na verdade, sofrer uma nova eleição para que o público, né, todos os brasileiros possam avaliar se você, enquanto político, deve continuar, né, dentro daquele cargo ou não, né? Então, por que o Supremo ele é vitalício? E se você, na verdade, concorda com isso? Não concordo. Isso foi tema de estudos que eu tive no mundo jurídico. Eu acho que ele é dessa forma porque a Constituição assim define, mas em outros países não funciona dessa forma. Primeiro, eu sou absolutamente inquieto, insatisfeito com o chefe do executivo, seja ele o presidente da República, o governador ou o prefeito, nomear alguém que pode fiscalizar ele, que pode julgar ele. Isso está errado. Não deveria ser dessa forma. Você perde a imparcialidade. Tá certo? Depois eu acho absurdo que você tenha um cargo de ministro do Supremo vitalício. Então você vê um Toffoli, entrou aí na faixa de 40 e poucos anos, Alexandre de Moraes, vão ficar até 75 anos ali. Isso não tem sentido, isso tem que ter um tempo, teria que ser um mandato temporário. A gente passa ali 8 anos como senador e depois sai. Então, no meu entendimento, e aí o direito é lindo porque tem bons debates, tem bons argumentos dos dois lados, mas no meu entendimento está errada a forma de escolha e está errada a forma de permanência. Eu acho que ele deveria chegar ali por concurso público, por prova entre os pares. O sujeito foi juiz, julgou 2.000 processos, tiveram 1.000 recursos. Dos 1.000 recursos ele estava certo em 800. Então esse cara está credenciado para ser um ministro. Agora, a canetada de quem manda no executivo está errado. E esse mandato vitalício é outro absurdo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o país vai acordar para isso e vai mexer nesse sistema. Por isso que na hora que a gente vai votar, a gente tem que cobrar de quem a gente vai votar qual é seu posicionamento em relação a isso. Em relação a isso aqui. Sobretudo deputados federais e senadores, que são eles que têm o poder para mexer nessa estrutura, Patrícia. Então, dentro desse contexto, né, isso tudo nos leva a muitas reflexões. E nesse momento a gente fala para entendedores e não entendedores, certo? Perfeito. Então, assim, a gente sabe que para um advogado, certo, se tornar juiz é uma trajetória longa, certo? E para se tornar um juiz federal, ainda mais. Então, a gente tem toda, na verdade, uma prática de estudo científico, não é isso? Para que um advogado chegue, na verdade, a ser um juiz. Se, na verdade, o Supremo Tribunal Federal julga acima dos juízes, então, pela lógica, eles deveriam ter uma competência ainda maior. Certíssima. Então, você respondeu a minha pergunta, era uma pergunta que eu ia fazer, se, ao seu entendimento, um
alguém para ser, na verdade, estar lá numa carreira ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal, né? Lá no Supremo, deveria realmente passar por um concurso. E eu te pergunto, nesse momento, se não deveria ser um concurso já, na verdade, de hierarquia, ou seja, de juízes federais. Veja, você foi competente como é no cerne da questão. Olha só, eu discordo na maioria das decisões, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Mas você não pode dizer que o ministro Gilmar Mendes não é competente. É juiz de carreira, é professor, tem livros publicados. Repito, eu discordo da maioria das decisões deles, mas a competência dele você não pode dizer que não existe. Agora vamos para Toffoli, por exemplo. Toffoli não tem nem pós-graduação. O sujeito é um advogado que nem pós-graduação tem. Aí foi advogado do PT a vida toda, foi advogado de Zé Disseu, de Lula. O Lula vai lá e nomeia ele para ser ministro do Supremo. Qual é o notório saber jurídico desse cidadão? Estou falando Toffoli como exemplo, poderia ser qualquer outro. A maioria que ali está tem competência para estar ali. O que está errado é a ligação política, é você ser indicado por A ou por B. Eu acho que deveria chegar ali independente de quem fosse o presidente da República. Mas a questão da competência está certíssima. Eu defendo que sejam feitas provas entre os juízes. O sujeito é juiz, quer ser ministro do Supremo, se submete às provas para poder chegar lá. Tá certo? Porque você foi muito feliz. Você chega no Supremo para julgar a decisão de um juiz quando você nunca foi juiz. Isso é uma contradição, é um negócio, né? Outra contradição, para eu ser um juiz eu tenho que estudar, tenho que passar no mínimo 3, 4 anos estudando para passar num concurso que é um dos mais difíceis do país. Mas eu posso ser desembargador com a canetada do governador do estado. Como é que pode? Como é que eu posso estar acima de um juiz sem ter sido juiz? Essas incongruências, essas falhas que existem no nosso direito, que só o tempo vai corrigindo e a gente vai aperfeiçoando, desde que existam cidadãos com coragem para dizer isso, como eu estou te dizendo aqui. Se a gente fica calado aí, isentão, por falta de cultura ou por covardia, a gente não muda nada. O que a gente pode fazer, por exemplo, né? Quem é que pode modificar isso, certo? Qual seria o caminho para modificar, por exemplo, né, certo? Essa questão do Supremo, né, da escolha, da indicação? Porque assim, você, na verdade, fez realmente uma ressalva muito importante, né? Você fez um comparativo entre, na verdade, como é indicado um desembargador, que na verdade, utiliza-se da mesma forma, né? É a mesma logística de uma cadeira do Supremo, não é isso? Uma simples e mera indicação. Então, falando em seriedade, de países realmente sérios, né? E quando se usa da verdade, quando a gente tem que fazer as coisas direito, por que se usar de 2 pesos e 2 medidas? Porque a nossa democracia é muito recente, Patrícia. A gente vai aperfeiçoando isso com o tempo. À medida que um Alexandre de Moraes promove todos esses desatinos, essas aberrações jurídicas, nenhuma dificuldade de dizer isso, digo em qualquer lugar. Tem decisão dele que é verdadeira aberração jurídica. Aí isso tem um lado importante, isso está fazendo com que a população acorde, desperte e cobre algo diferente. Se isso não existir, a gente vai levando aí no banho-maria como foi a vida toda. Então, se tem alguma coisa boa nesses desatinos do ministro Alexandre de Moraes, é exatamente isso. A população vai acordando, começa a cobrar, e é importante que na hora do voto você saiba quem tem compromisso de modificar isso. Quem tem, quem não tem. Que está lá seu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é quem tem autoridade constitucional, competência constitucional para botar o impeachment de Alexandre de Moraes em julgamento, e não o faz. E não faz. E por que ele não faz? Porque ele é advogado, ele tem uma banca de advocacia enorme, ele tem processos que estão lá no Supremo, dependendo das decisões lá dos ministros. Então começa o jogo de interesse pessoal, é muito ruim isso. O país não avança, a democracia não se aperfeiçoa com esse tipo de situação. E aí me vem também essa questão, né? A gente vai, uma conversa vai puxando a outra. Então assim, veja, se na realidade você, enquanto ocupa um cargo público, né, como por exemplo um procurador, né, um defensor público, você não poderia advogar, né? Isso é verdade ou eu estou errado? Sim, é verdade. Em alguns casos a sua OAB fica suspensa. Para exatamente você não dar decisões que sejam passionais, né? E aí nesse momento eu te pergunto, né, e um presidente, na verdade, como o Rodrigo Pacheco, né,
ele ainda... Não, ele não está advogando. Naquele momento ele pede a suspensão da OAB dele, mas veja, é o escritório dele que está advogando, é a esposa dele, é um filho dele, é um irmão. A diferença aí é mínima, né? Então é difícil isso. Você só aperfeiçoa isso na medida em que vão surgindo os casos e a gente vai mostrando isso à população. A gente elege o nosso vereador, né? A gente elege os nossos deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos, presidente da República, né? Todo cidadão vai lá votar para o presidente da República. Por que nós não podemos, né, como cidadãos, interferir na escolha do Supremo Tribunal Federal? Porque a lei, no Brasil, nós optamos por um sistema legislativo que determina desta forma. O ministro do STF ele é escolhido pelo presidente ou indicado pelo presidente da República, ele vai ao Senado para ser sabatinado e se passar na sabatina do Senado, ele assume. A sabatina do Senado, se eu não me engano, ela reprovou um até hoje. E impeachment de ministros parece que nós só tivemos um também. Então isso é um sistema viciado que não muda dessa forma. Existem várias outras maneiras. Eu quando fui estudar isso, eu vi como funciona na Alemanha, eu vi como funciona no Canadá, na Inglaterra. Só os Estados Unidos e alguns outros países é exatamente como o Brasil. Mas mesmo assim a maioria deles com um mandato temporário, não é vitalício como o nosso. Eu acho esse sistema equivocado e acho que é questão de tempo. Acho que a minha geração e a sua ainda vai ver isso mudar. Você é pai? Sou pai sim, sou pai de... Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos maravilhosos, um inclusive já médico cirurgião, Nossa. Paulo Júnior, tenho Sofia e tenho Theo. Vamos convidar E é Paulo por Júnior pra vir eles, aqui, né, e no é nosso por programa. eles que a gente dá a cara às tapas, né? É por eles que a gente tenta fazer um Brasil nesse melhor. momento, você está falando para muitos jovens que têm faixa etária próxima dos seus filhos, certo? Tenho certeza que quando a gente chega em uma fase da nossa vida e com tanto conhecimento como você tem, você pensa no futuro dos seus filhos. E quando você olha para jovens, você, ainda que não seja propositalmente, você tem realmente, poxa, poderia ser meu filho. Você vê, você olha para pessoas, para esses jovens, e você se lembra dos seus filhos e sabe que eles têm idade de ser seus filhos. E você pensa no futuro que você quer para esses jovens e todo esse legado que você tem, você quer deixar para os seus filhos e você quer deixar para essas pessoas, para que elas continuem a ver na mudança, para que elas consigam, na verdade, concretizar muitas coisas que você, por mais que tenha tentado e que esteja nesse momento tentando, ainda não conseguiu, certo? Vamos ensinar para esses jovens hoje o que a gente poderia fazer para começar essa mudança? Eu penso, Patrícia, o que eu ensino para os meus filhos, que você deve ter princípios que sejam inegociáveis. Você muda de opinião, mas os seus princípios não podem mudar. Dignidade, amor ao próximo, honradez, ser honesto, brigar pela liberdade. Por isso que eu sou patriota, por isso que eu sou conservador, por isso que eu sou de direita. Porque é na direita que eu encontro esses princípios. Na minha cabeça nunca vou achar normal que minha filha entre num sanitário feminino e tenha lá um sujeito, homem, que se diz mulher ou se identifica como mulher, fazendo as necessidades dele. Isso na minha cabeça é o fim do mundo. Então não tenho nenhuma dificuldade de falar, de me expressar. Essa juventude precisa que haja um investimento de verdade em educação, para que a gente daqui a 10, 20, 30 anos possa ter um país diferente do que nós temos. O Japão, da Segunda Guerra Mundial, ele levou 20 anos para ser uma superpotência. Em 20 anos, o Japão, devastado na Segunda Guerra Mundial, se tornou uma superpotência. Então isso é possível. Agora é possível com governantes decentes, honestos e que queiram fazer o certo. Nós tivemos um recentemente, que é o presidente Bolsonaro, é minha opinião, e a gente sabe o que ele está passando por querer, por ter tentado, por ter feito diferente e por ter peitado o sistema. O preço é alto. E a minha pergunta nesse momento vai para o candidato a vereador. A gente sabe que um vereador, ele tem a missão, né, de fiscalizar o prefeito, certo? Perfeito. Ele traz projetos para a Câmara de sugestão para um mandato de um prefeito, não é isso? Perfeito. Com relação à segurança da mulher, não somente no banheiro público que está sendo invadida pela figura masculina, certo? Mas também para proteção, né? Você tem uma filha, né?
a proteção da mulher, a segurança da mulher, o que é que o candidato a vereador, Paulo Abuana, traz como solução? Veja, fácil para mim, porque eu já faço isso no mundo jurídico. Eu tenho no meu escritório uma carteira de clientes que a gente coloca ali da área social. São aquelas pessoas que você sabe que elas não têm condições de pagar um advogado e que, se forem para a defensoria pública, em que pese os defensores serem extremamente competentes, talvez até mais do que eu, todos passaram num concurso público de altíssima qualidade, mas enquanto eu cuido de 50 processos, um defensor cuida de 200. É humanamente impossível ele conseguir dar celeridade nisso. Então a gente tem uma carteira lá do social, onde mulheres vítimas de Maria da Penha e coisas desse tipo, a gente advoga de graça. Eu e os meus colegas, quero fazer esse registro e essa homenagem a eles, com muito gosto e dedicação. É uma forma que a gente tem. Escritório? Abuana e Associados. Abuana e Associados, advogados associados. Em relação ao banheiro, Patrícia, o que você me disse é o seguinte: como vereador de Recife, proposta. Não dá pra gente brigar contra certos fatos, porque isso é muito profundo, isso daria um programa inteiro seu. Isso vem de uma questão do comunismo, que é desintegralizar a família, desestabilizar a família. Não tem outra ideia, a ideia é essa. Então, se você tem aquele sujeito que não se identifica nem como homem, nem como mulher, cria um terceiro banheiro. Agora, eu não vou aceitar nunca que ele entre no banheiro que está lá minha filha. Não, isso não é razoável, isso não é normal e a gente não pode aceitar isso como normal. A Câmara de Vereadores de Recife vai ter um vereador raçudo, peitudo e corajoso para peitar isso de frente. Se o prefeito não toma uma providência, ele vai levar pancada todo dia, pode esperar. Na verdade, o nosso português está sendo assassinado. Assassinado por uma conveniência de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, por exemplo, porque a nossa educação é muito falha. Mas você, né, na verdade, como diz o matuto nordestino, letrado, né, o doutor, o que você me diz quando hoje se inicia um discurso para todos, todas e todes? Isso é um absurdo, Patrícia, isso é uma palhaçada. Palhaçada é a expressão, isso é um absurdo. Não existe todos. Que conversa de todos é essa? Acaba com isso. Até porque no português, você sabe, você se refere a todos, você já está englobando o gênero masculino e o gênero feminino. Então acaba, desculpa a expressão, Patrícia, mas é a mais apropriada, acaba com essa frescura, acaba com essa coisa de querer criar esse modismo. Na minha cabeça não vai passar nunca e vamos ter na Câmara de Vereadores do Recife um sujeito para peitar. Qual seria a solução que você teria para esse quesito? Porque, deixa eu te explicar, o que está acontecendo, né, que nos deixa, na verdade, amedrontados, certo? Os pais, antes de colocar um filho na escola, ele vai procurar saber a respeito, né, das informações, né, que outros pais têm a respeito daquela escola, certo? E aonde nossos filhos, eles estão, na verdade, se perdendo exatamente dentro da escola, porque o professor iniciar, na verdade, uma aula, né, dentro da escola, falando todos, todas e todes, é uma aberração à nossa língua portuguesa, é um assassinato à língua portuguesa. Perfeito. Então, como um mestre, independente se ele está ensinando português, matemática, física, química, como ele começa um discurso falando todas, todas e todos. Se na realidade o todos nós aprendemos dentro da escola, enquanto profissional, ele é uma palavra que engloba o gênero masculino e feminino. Perfeito. Então você, enquanto vereador, você tem dentro do seu projeto algo como solução para apresentar para o nosso futuro prefeito, certo? Com relação a essa demanda? Sim, despolitização do ensino, sobretudo público, porque no privado a gente pode enfrentar, mas o prefeito não tem essa autonomia, essa autoridade. Mas nas escolas públicas municipais, sim. Tem as suas convicções, use ela em casa, com os seus filhos. Com os meus, não. Com os meus, você tem que se restringir a ensinar o que é correto. Eu tenho uma filha de 13 anos, Sofia, e se o professor na sala de aula disser todos, ela vai peitar o cara, porque ela está sendo ensinada para isso. Ei, professor, não existe essa expressão, não. Cabe com isso. Todos já engloba o gênero masculino e o feminino. Então, se cada cidadão fizer sua parte e educar seus filhos nesse sentido, a gente peita essa coisa da esquerda que é desestruturar a família. A educação politizada, a cultura politizada, só vai ler Rouanet para quem é de esquerda, isso, aquilo, outro.
ou a gente enfrenta isso, Patrícia, enfrenta em todas as esferas. Eu vou enfrentar na Câmara de Vereadores de Recife a partir de janeiro, se Deus quiser, com sua confiança, com seu voto e a honra do seu voto. O deputado estadual tem que enfrentar lá na Assembleia e o deputado federal enfrentar em Brasília. Senão, esses caras vão ocupando espaço e a gente vai deixando que eles cresçam. A palavra, né, profanada, ela não volta atrás, certo? Enquanto pai, você é pai, certo? Você sabe que a melhor palavra é o exemplo. Perfeito, certo? perfeito. Você não pode, na verdade, usar 2 pesos, 2 medidas. Então, assim, existe uma pergunta, na verdade, que eu acredito que toda mãe deve se perguntar em vários momentos, que escuta essa história de todos, todas e todos, né? Porque assim, enquanto na realidade, né, se utiliza essas múltiplas palavras, certo? Para, na verdade, uma denominação onde uma única palavra do nosso português já é suficiente, certo? Não se toma decisões com relação a coisas simples, né? Então, estou fazendo um comparativo, né? Todos, todas e todes, né? Existe o banheiro masculino, o banheiro feminino. Acabou. E por que não um terceiro banheiro? Deveria, na verdade, ter realmente um terceiro banheiro para LGBTQ+. Pronto, perfeito. Seria essa a sua solução? É uma alternativa. A única coisa que eu não posso aceitar é que sua filha, minha filha, uma mocinha, um adolescente, esteja fazendo as necessidades dela no banheiro e entre lá um sujeito que se acha mulher ou se veste como mulher, bote lá o órgão genital dele para fora. Isso não é uma falta de respeito, isso é uma esculhambação. Cria uma terceira alternativa para eles. Olha, não dá para você mudar o que Deus criou. Agora nas Olimpíadas de Paris nós tivemos um exemplo emblemático. A mulher lutadora de boxe, aí vai lutar com outro que se achava mulher, mas era um homem. O primeiro soco que deu quebrou o nariz A força desproporcional, a força masculina, física, apenas a física, ela é maior do que a feminina. Então não inventa essas coisas que isso não vai colar. Comigo, essa turminha de PT, PSOL, de esquerda, vão pegar em bomba. A partir de janeiro tem um cabra lá, para quando eles começarem a falar isso, eu me levantar e peitar um por um. Legislação, não é isso? A gente tem uma lei que na realidade protege, né, a criança, o adolescente, onde na realidade um banheiro, pelo menos eu tenho essa informação, eu queria que na realidade você me corrigisse se estiver errado e se você tiver conhecimento, aprofunde o caso, certo? Então assim, existe uma legislação que diz que um homem não pode entrar num banheiro feminino. Isso Tá lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É protegida a privacidade, a individualidade. O que é que está ocorrendo nesse país? Uma palhaçada e a gente precisa fazer justiça. Alguns deputados de direita, alguns políticos de direita se insurgem contra isso, mas ainda é pouco. É preciso que apareçam caras mais peitudos. Aí você tem o ECA, aí se cria uma lei contra a homofobia, uma lei. Essa lei não pode ser criada para desvirtuar o que já existia. A alternativa é, vocês estão inventando um terceiro sexo, então vamos adaptar tudo que for para o terceiro sexo. Perfeitamente. Essa colocação foi muito bem feita, né? Porque assim, veja só, a gente sabe que no passado tinha um banheiro de criança. Sim. Certo? E tinha, na verdade, uma pessoa que tomava conta do banheiro de criança. Nos países desenvolvidos, você entra lá, até é curioso, né, que as pessoas que vão por uma primeira instância na Europa dizem assim, nossa, lá a gente tem que pagar para ir no banheiro. Na realidade, não é o pagamento do banheiro, mas é uma gorjeta que é cedida, né, para a Madame Pipi, certo? Que toma conta do banheiro. Então, assim, é uma pessoa que está ali para supervisionar o que acontece ali. Hoje você não encontra mais isso e a gente sabe que existem muitos casos de estupros e de abusos com mulheres e crianças em banheiros de shoppings. Verdade. Certo? E não é divulgado isso. Então, enquanto jornalista, eu recebo um número de informação ainda, na verdade, num patamar muito maior do que a maioria dos cidadãos tem acesso. Você, como jornalista, também deve ter acesso a esse maior número de informação real. Né? Então a gente sabe que isso acontece todos os dias e que o maior lugar onde acontece o maior número de desaparecimento de crianças, de desaparecimento de adolescentes,
certo? Estupros acontecem em shoppings. Você, enquanto candidato a vereador e pai de família, pai de uma menina, né, de uma mocinha, você tem dentro do seu plano alguma emenda, algum projeto para uma solução desse problema? Patrícia, uma das coisas que nós estamos fechando nas nossas propostas como vereador, ela engloba isso que você falou e muito mais, porque os princípios que a gente defende são os princípios de família. Então, quando você põe família, você põe tudo isso. Tudo que for para defender a família está na minha pauta. Liberdade, combate incansável à corrupção e a Deus, pátria, família, liberdade, combate incansável à corrupção e que os seus direitos sejam respeitados. Eu vou brigar por isso cada passo, e o que for fora da alçada de vereador, porque o vereador tem sua limitação constitucional, eu tenho um deputado estadual que me apoia, eu tenho um deputado federal que me apoia, e tenho mais do que isso, tenho a minha liberdade de ir cobrar. Se eu como cidadão já estou fazendo minha parte, porque faço não é de hoje, antes de ser candidato eu já enfrentava tudo que essa esquerda faz aí em termos de processo. Como um vereador do Recife, se Deus quiser, se você me honrar com seu voto, aí você vai ter um cabra combatente nesse tipo de situação que você está colocando. Nesse momento, né, a gente fala sobre uma outra questão que é bem séria, né? A gente viajando, a gente vê em várias cidades, não só fora do país, mas aqui ainda dentro do país, né, no sul, no sudeste, a gente vê a limpeza, a lavagem das ruas, das calçadas. Eu tenho uma grande recordação, existia uma maquininha que lavava as calçadas. As calçadas, elas eram responsabilidade do cidadão. Né? Em algum tempo, em algum governo, isso foi, na verdade, se modificando. Mas era responsabilidade. O que acontecia é que vinha a Compesa, né, e outras... Não refazia. Destruía, né? Não refazia, e houve, na verdade, muitos processos com relação a isso. Por quê? Veja só, quem tem, na verdade, o dever de consertar, quem quebrou. Sim. Né? E o dono daquele terreno, seja edifício ou casa, tem a responsabilidade, o dever de cuidar da calçada em frente. Você tem, na verdade, o conhecimento se isso permanece ou não? Permanece, mas, M-A-S, não, há sempre lacunas na lei que fazem essa confusão. Por exemplo, calçadas do centro da cidade do Recife. Caminhei outro dia com o nosso Gilson Machado. Você vê calçada com esgoto a céu aberto, você vê uma despadronização. Quer dizer, então veja, a prefeitura ela tem que determinar as regras. Patrícia, você é responsável por essa calçada aqui da frente da sua casa. Mas se alguém vai lá e quebra, tem que ser refeita. E há um padrão, porque senão eu boto minha calçada amarela, a Patrícia bota dela azul, verde, imagina que esculhambação. Então a lei não tem essa clareza. O prefeito se omite porque diz que não foi ele que quebrou, porque é responsabilidade, quando não devia se omitir. Dá uma passeada, Patrícia, no centro da cidade do Recife, nas ruas históricas, Rua da Imperatriz, Rua da Palma. Você com salto alto que anda sempre com a sua elegância, você cai. Porque as calçadas são desniveladas, cheias de buraco, esgoto a céu aberto. Então não dá para o prefeito fugir dessa responsabilidade, ainda que ele diga que é minha, que eu tenho que consertar. Então se eu não consertar, ele vai lá e toma uma providência. Conserta e cobre. Qual o órgão que fiscaliza as Seria em calçadas? Lourbe, né? Seria em Lourbe. Ela ainda funciona? Funciona em tese. Eu sou muito suspeito para falar, porque o que você disser aqui eu tenho como criticar esses governos de esquerda. Patrícia, a esquerda está no poder há 24 anos no Recife. Ela entrou com João Paulo, que ganhou a eleição para Roberto Magalhães. João Paulo se reelegeu. Depois ele tirou do bolso um poste chamado João da Costa. Esse cabra foi prefeito 4 anos. Foi tão ruim que não deixaram ele ir para a reeleição. Aí Eduardo Campos, que era competente falando, criou aí um outro poste, Geraldo Júlio. Criou até um negócio, não sei se você lembra, foi Geraldo quem fez. Tudo no Recife foi Geraldo quem fez. Esse foi tão ruim, teve tantos escândalos de corrupção e etc, que nem deixaram ele ser candidato de novo. E agora entrou aí o TikTok, que está na prefeitura, já quer ser reeleito, porque já quer ser governador, quer deixar aí um outro poste que ele está tirando do bolso, um amigo dele, um tal de Vitor, que inclusive é do PCdoB, viu? Atente para isso, viu? Você vai entregar a prefeitura do Recife, se votar em João, ao PCdoB, a essa turma aí de Maduro, de Ortega e companhia. Preste atenção nisso. Então veja, se você está há 24 anos no poder, tudo de ruim dessa cidade eu tenho que acreditar à esquerda. Não dá para acreditar a outro segmento ideológico.
Que Boa Viagem é onde estão o maior número de hotéis, né? Sim. E por ser, na verdade, praieira, né? A gente pensa, né? E inclusive se pensou pelo menos isso, né? Independente dos erros cometidos no passado por governantes, se lembrava que Boa Viagem é cartão postal turístico, não é isso? Então, assim, eu te pergunto, como que alguém vai passear na nossa orla sem nenhuma segurança, sem absolutamente nada para fazer? Você não tem um barzinho, você não tem uma música ao vivo. E eu te digo isso porque toda a orla, né, das outras cidades praieiras, né, do nosso Nordeste, né, tem, na verdade, o turismo acontecendo todos os dias. E por mais que se passe por uma licitação pública, as nossas barraquinhas, né, da nossa orla, né, não tem realmente o direito de colocar as cadeiras, as mesas, de servir uma alimentação, de vender uma alimentação, de colocar uma música ao vivo. Eu não sei se isso está no teu projeto como relevante, né, mas eu acho que o turismo alimenta e sustenta a economia, né, de uma cidade. Nós já tivemos esse incentivo no passado com o nosso saudoso Cadoca, é verdade, né, que não dá para pensar em turismo sem lembrar do nosso querido Cadoca, né? Então, assim, dentro do teu projeto, você conseguiu agregar como relevante esse lado? Sem dúvida, Patrícia. Se você dá uma passadinha ali em Maceió, na orla de Maceió, nós estamos perdendo longe. A orla lá de Fortaleza, de João Pessoa, o que é que nós temos aqui? Barraquinha de coco, e somente coco, aberta até 9, 10 da noite. Na madrugada elas estão sendo arrombadas. E você vai para o prefeito e ele diz, não, essa questão de segurança não é comigo. É com o senhor sim, prefeito. Qualifique a guarda municipal, invista na guarda municipal, arme a guarda municipal. É para isso que ela existe, para agregar com os outros aparelhos de segurança, polícia militar, polícia civil, e dar segurança ao recifense. Esse prefeito, Patrícia, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. 70% de aprovação, 80%, sei lá quanto tem, porque essas pesquisas a gente não pode mais acreditar. Ele pode ter 90%, que eu vou continuar criticando. Recife era a terceira capital do país. Nós perdíamos apenas para São Paulo e para o Rio. Hoje nós somos a 31ª cidade do país, em trânsito caótico, em insegurança, em desigualdades sociais e com uma cidade mal cuidada. E um homem desse tem 70% de aprovação? Precisa o recifense pensar. Pare, pense e veja se o Recife não merece mais do que isso. Eu queria convidar, né, não só o prefeito, como os candidatos, né, a prefeito e a vereadores a caminhar pela nossa cidade. Faça isso, é importante. Isso é muito importante. Faça isso. Não somente caminhar no parquezinho da Jaqueira, não, entendeu? Mas assim, caminhar nas nossas calçadas. As nossas calçadas estão todas quebradas e muito sujas de lixo. Me permita, nessa caminhada para chegar a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Recife, eu tenho corrido o Recife todo. Coisa que eu faço há muito tempo. Quando trabalhava em comunicação, trabalhei de repórter e era frequente andar o Recife todo. Recife tem 94 bairros. Os morros de Casa Amarela são lindíssimos. Você tem a vista da cidade inteira. Você passa lá, tem rua que tem lixo na rua toda. E aí você diz, é o povo que é mal educado, é o povo que joga. Não, não há um coletor grande para que o povo possa despejar seu lixo. E não há uma coleta como existe em Casa Forte, nos Aflitos, em Boa Viagem. Não é que a coleta daqui não deve existir, deve, mas tem que se estender para essas áreas populares também. Então são essas coisas que não se mostra na propaganda oficial. Eu tenho dito ao candidato Gilson Machado, meu filho, vá nos bairros, vamos andar nos bairros, vamos mostrar, porque aí contra imagens não tem muito o que argumentar. Isso tem que ser feito. Eu acredito que não somente os vereadores têm que, na realidade, fiscalizar o prefeito, mas todo cidadão tem que fiscalizar o prefeito. Certo? Todo mundo tem que fiscalizar, todo mundo tem que dar sugestões, certo? Mas uma coisa é fato, nossa cidade está abandonada. E é lamentável, né, ter que dizer isso, que embora o nosso prefeito seja lindo, ele não acordou, né, para o que ele precisa realmente fazer para que a beleza dele se sobressaia sobre o mandato de uma cidade tão bonita quanto. A questão dos moradores de rua, né, que lamentável e tristemente as pessoas passam, né, e nem enxergam. São pessoas que se
tornaram invisíveis. E eu sei que você, enquanto humano que é, né, e candidato a ocupar uma vaga na Câmara dos Vereadores, com certeza você deve ter no teu projeto algo que possa, na verdade, propiciar a uma pessoa que não tem um teto, um lugar para dormir, um lugar para tomar um banho, certo? E é uma questão até mais séria, que é a questão do lixo. Os catadores de lixo que utilizam isso como profissão para ganhar pão e sustentar suas famílias, entendeu? Tinha que existir algo que protegesse os lixos, porque enquanto um catador de lixo abre todos os sacos de lixo e deixa tudo por ali, e aí vem a chuva, e aí espalha tudo, né? Todo esse lixo por todas as calçadas, né, por toda a cidade, e Recife vira um mar de lixo. Eu queria saber se você, na verdade, pensou a respeito disso e que solução você teria para esse problema. Patrícia, essa semana eu parei para gravar ali no final da Conselheiro Aguiar, quando você tem aquele cruzamento que tem a padaria Diplomata e você pega a Antônio de Góes. Ali todo final de tarde tem ali umas 12, 13 pessoas que dormem e acordam ali, em plena Conselheiro Aguiar. E aí eu parei e gravei com eles e perguntei: por que vocês moram aqui ou dormem aqui? Porque a gente não tem casa. E a prefeitura não oferece nada? O poder público não oferece nada? Não, ninguém nunca veio aqui para oferecer nada. Veja, você gasta dinheiro com tanta coisa. O que esse prefeito gastou com publicidade foi mais do que o que ele gastou com saúde, com educação. Será que não dá para fazer um abrigo para essas pessoas e durante o dia colocar essas pessoas em cursos profissionalizantes? Você não tem profissão não, vai aprender a ser pedreiro, vai aprender a ser pintor, a ser eletricista. E a obra que a prefeitura contratar com a empreiteira, ela já manda: olha, você para ganhar a licitação você tem que contratar esses 10 eletricistas aqui, esses 10 pintores, esses 10 pedreiros. Tá aí a solução, a pessoa vai ter dignidade, vai ter seu emprego e vai poder tocar a sua vida. Mas como você colocou aí, com a competência que lhe é peculiar, essas pessoas se tornam invisíveis aos olhos dessas autoridades, né? É mais fácil fazer publicidade inaugurando uma escadaria, que é extremamente importante. A escadaria tem que ser feita, mas cuida desse outro lado, né? Eu estou falando para você esse exemplo ali da Conselheira Aguiar porque eu fui gravar. Vá para o centro da cidade e veja ali pela Praça Maciel Pinheiro que o que mais tem é essa situação. E o prefeito faz que isso não existe. A gente se acostumou com isso e está aceitando isso. Eu não vou aceitar. Se a gente fez isso com a Lei Rouanet, quantas outras, na verdade, podem ser criadas que possam também trazer benesses para a nossa população que está abandonada nas ruas? São brasileiros, são irmãos. Sem dúvida. Nossos, estão abandonados na rua, gente. A céu aberto, com crianças sendo estupradas todos os dias nas ruas. Não dá para fazer como se eles não existissem. Isso. Não dá, na verdade, para você caminhar nas ruas, certo? E eu digo isso com a competência de quem gosta de caminhar todos os dias, de quem ora a Deus por essas pessoas, sabe? E que, na verdade, aos meus olhos, essas pessoas não são invisíveis. E eu vou vestir Parabéns essa camisa mesmo. Não sou política, não sou candidata. Mas conte comigo, vai me ajudar me dando ideias e levando sugestões para a gente botar isso em prática. Mas é claro, se existe um abono fiscal para empresas, certo, que apoiam artistas, certo, junto à Lei Rouanet, por que não, dentro do teu projeto, incentivo fiscal para empresas que puderem, na verdade, trazer essas benesses para qualificar esse pessoal, montar abrigos para esse pessoal, dar dignidade a essa gente e dar uma nova oportunidade de vida, né, Patrícia? Muito boa a sua ideia. Exatamente, restaurar a dignidade desse ser humano. Claro, entendeu? Exatamente. Porque imagina, né, vou dar um exemplo para vocês, né? Se você passar um dia no trabalho, né, e esse dia for puxado, você está lá estudando um processo, né, para poder, na verdade, enfrentar uma audiência e defender o teu cliente. Aí você passa um dia inteiro sem tomar banho, né, sem renovar teu desodorante, sem ter o tempo para escovar os dentes. Como é que você se sente? Não, impossível. Você não tem condição psicológica de fazer quando nada. Você toma um banho, você lava, renova, você restaura. Você pode imaginar alguém que não tem o direito de um banho, gente? Não é fácil. Para pensar nisso. São coisas tão simples que no teu cotidiano você não valoriza. Você não valoriza a água que cai no teu chuveiro. Quantas pessoas trabalham para que a água caia no teu chuveiro? Perfeito. Quantas pessoas trabalham para que o teu condomínio esteja limpo?
para que perfeito. o teu lixo seja recolhido. E aí você imagina pessoas que não têm nem o mesmo direito a um banho. Perfeito, perfeito. E isso é possível mudar, isso depende de vontade política, depende de pessoas como você, como eu, que podemos e temos até a obrigação de fazer essa diferença. E vamos fazer. Eu agora vou trazê-lo, né, para dentro na verdade, do cenário da caçadora de sucesso, né? Eu sou realmente uma caçadora de sucesso e hoje você é nosso convidado porque você é uma pessoa de sucesso. Muito obrigado. Você traduz o sucesso. Muito obrigado. E eu quero te perguntar nesse momento, o que é o sucesso para você, Paula Bona? Se eu fosse lhe definir com 2 palavras ou com 3 palavras, eu diria é ter felicidade. Para mim, sucesso é ter felicidade, no sentido amplo. Laí Ribeiro, que é médico, é professor, é palestrante, ele diz uma frase muito boa sobre sucesso. Ele atribui a sucesso e a sorte. Ele fala sucesso ou sorte. O que é isso? Sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Então você pode ser muito preparada. Se a oportunidade chegar e você pegar, você vai ter sucesso. Ele define sorte e sucesso dessa forma. É uma boa definição, mas eu diria que sucesso é ser feliz. Muito bem. Você que já, na verdade, foi radialista, jornalista, e aí enveredou pelo lado das vendas, porque viu que era mais lucrativo. Depois você descobriu que ser advogado seria ainda mais rentável para você formar e manter a sua família, não é isso? Então, ao meu ver, você teve sucesso em vários âmbitos de sua vida, em vários momentos da sua vida. Dizem que o sucesso, gente, ele não acontece em uma única área. Para que você tenha sucesso, você tem que ter o sucesso no seu lar, na educação dos seus filhos, no tratar da mulher, na forma como você conduz a sua vida junto aos seus amigos, seus familiares, junto aos seus colaboradores, seus funcionários, as pessoas que na realidade fazem parte da sua vida direta e indiretamente. Como se manter fazendo sucesso, Paula Bona? Tendo paz, né, Patrícia? Eu tive um professor, o professor Geraldo Neves, muito famoso, muitos dos meus colegas foram alunos dele também. E ele dizia uma frase que eu achava maravilhosa. É impossível ser feliz sozinho. Né? É impossível ser feliz sozinho. Eu não posso sair daqui do seu programa, entrar numa BMW e chegar lá na esquina, tem gente que não comeu ainda hoje e não vai ter o que comer. Isso não dá para você ser feliz dessa forma. Então você mantém-se no sucesso tendo paz, fazendo sua parte como cidadão e como cristão. Eu penso dessa forma. Eu quero ser vereador do Recife porque o meu poder de ajudar o próximo vai se ampliar muito. Como advogado, como cidadão, eu já ajudo. Agora, na Câmara de Vereadores de Recife, esse poder faz isso. Ele amplia de tal forma, basta você ter ideias boas, ter uma equipe competente e se cercar de pessoas bem intencionadas. Você teve algum mentor ao longo da sua vida que traduz para você o sucesso? Vários. Eu me inspiro muito. Eu sou viciado em ler biografias. Eu gosto muito. Acho que elas lhe inspiram, porque... São os dois. Pois é, não é? O erro do outro faz você não seguir aquela trilha. O que o outro acertou faz você caminhar, adaptando para a sua realidade aqueles projetos para você. Então eu tenho muitos mentores, mas se eu fosse escolher um, certamente seria meu pai. Meu pai foi o grande vitorioso que eu vi na vida. Tenho certeza que Deus já o recebeu na casa do Pai. Sim, graças e que a Ele, Deus. nesse momento, pode interceder por você. Graças a Deus. A gente tem 2 certezas únicas na vida, Paulo. E eu acho que isso é de uma Maravilhoso. Eu vi isso num incrível. texto seu, achei maravilhoso. Quer que eu diga quais são? Sim. Que vai nascer e que não sabe o dia que vai morrer. Se a gente Exatamente. soubesse o Isso dia é de uma que vai beleza morrer, incrível, seria um né? desespero, não era? Já imaginou se Extraordinário. você tivesse todo o tempo do mundo, mas você não tem? Perfeito. Deus é tão infinitamente bom que nos fez a imagem e semelhança dele e nos deu, né, essas 2 verdades que a gente, únicas na vida, que nós nascemos e que um dia nós vamos encontrar o Pai maior. Né? E que não sabemos não quando é esse sabemos dia. Né? quando isso vai acontecer. Exatamente. E isso nos remete a uma palavra assim forte, uma expressão forte. Aproveita. Exatamente. Aproveita para Seja fazer feliz. o melhor, seja feliz. E as pessoas, elas não amam somente uns aos outros. Né? O Freud explicava lá atrás que elas amam
a forma como elas se sentem quando estão ao seu lado. Então vamos fazer com que as pessoas que chegam perto da gente sintam a imagem e semelhança de Deus, que elas se sintam bem ao nosso lado, né? Parabéns. E aí, sabendo que Deus gosta muito desse Paulo Aboana, que ele é um cara retado, como diz aqui no nosso Nordeste, né? Eu que sou caba da peste, nordestina de corpo e alma, sabe? Eu tenho certeza que ele adora esse Paulo Aboana. Imagina, se ele dissesse assim: Paulo, meu querido, olha só, daqui a 100 anos, mas é só daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, eu quero você aqui ao meu lado. Eu vou te dar a oportunidade. Além dessa, na verdade, esse benefício de saber quando você vem ficar comigo aqui em cima na minha casa, eu vou te dar um benefício de você deixar uma mala. Um legado, Paulo. Nessa mala, você pode colocar coisas maravilhosas. O que você colocaria nessa mala e para quem você deixaria? Pergunta de uma profundidade imensa, viu, Patrícia? Mas eu acho que eu deixaria nessa mala para os meus filhos, sem nenhum egoísmo, se pudesse ser para a humanidade que fosse, mas para os meus filhos, o que eu fiz de certo, o que eu acho que cometi de acertos e principalmente os erros que eu cometi ao longo da vida, para que eles não cometessem também. Eu acho que deixaria para eles, para os meus filhos, as coisas boas e ruins que eu vivi nos meus 56 anos de idade. Se tivesse um compartimentozinho nessa mala, sabe, para ser entregue à Câmara dos Vereadores, o que Paulo Aboana colocaria também nesse compartimento da Câmara dos Vereadores? Que os colegas, porque eu já acho com toda humildade, mas tenho muita convicção, eu entro nas coisas com muita determinação, acho que serei vereador em janeiro, que os colegas que lá estão e que lá estarão pensassem mais no povo, porque dá para você fazer muito mais do que vocês fazem. Tem sujeito ali, Patrícia, que está há 3, 4 mandatos e você não tem um projeto relevante. Isso é uma coisa que o cara devia ter vergonha de ir para a rua pedir voto ao povo. E você, eleitor, pense nisso. Se o seu vereador trabalha, atende às suas expectativas, vote nele, não vote em mim não. Mas se ele não trabalha, não atende às suas expectativas, manda esse cara para fora. Vote em outra pessoa, renova isso aí. A direita, por exemplo, eu recomendo o voto na direita, além de mim tem excelentes candidatos. Você tem Gilcinho, você tem Fred Filho, você tem a pastora Flávia, você tem nomes maravilhosos na direita. Então escolha um e vamos mudar isso que está aí. A responsabilidade é minha, sua, não é de outra pessoa, não. Na verdade, lá nos Estados Unidos, né, a gente viu o debate entre o Trump e a Kamala, né? E aí a Kamala dizendo, né, o que é que ela iria fazer, né? Que ela ia cair em cima e acabar com a inflação. E teve uma pergunta muito pertinente do candidato Trump, né? Sim. Ele disse, sim, mas isso você pode fazer agora. Então, o que eu deixo para vocês como mensagem hoje? Se você tem alguém que está no comando, no governo, e durante todo esse tempo, essa pessoa não tomou uma iniciativa, sabe, não cuidou de algo que é importante para você, que você julga importante para a sua cidade, por que ela tem que esperar um novo mandato para fazer, se ela está no poder agora? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, é isso, é sobre isso. É que, assim, se alguém já está lá há 4 anos, certo? E não fez, por que vai fazer agora? Perfeito, Patrícia, perfeito. Não é isso? Bato sempre nessa tecla. Eu quero desejar para você, Paulo, uma boa sorte nessa campanha. Que Deus te abençoe abundantemente, sabe? E que, assim, os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Eu tenho que te agradecer, estar aqui com você foi um prazer. Eu já sabia que você era muito preparada, muito competente, só não sabia que era tanto, viu? Sou fã da sua mãe, que é uma das damas da direita de Pernambuco, uma patriota de verdade. E quero dizer que nós vamos ser vereador de Recife e você vai ter orgulho de ter votado na gente. Guarda esse número aí, 22999. Muito obrigado, Patrícia. E uma ternurinha para você, para encerrar, né? E assim, qual é o canal direto para quem quer tirar alguma dúvida com o candidato, na verdade, Paulo Aboana? Vamos deixar? Nós temos as redes sociais, você procura a gente no Instagram, sobretudo. Tem lá, eu olho todo dia, mas tem uma equipe competente e a gente trabalha todas as respostas juntos. Ninguém responde nada lá que não passe por mim.
E ademais no nosso escritório político. Vá lá pessoalmente, passa, toma um café, toma uma água com a gente. Vamos trocar ideia e trazer sugestões. Hoje aqui eu saio muito mais rico desse programa de conhecimento. Patrícia me deu pelo menos umas 4 ou 5 sugestões que eu vou botar em prática. Olha, é um grande prazer, uma grande honra recebê-lo aqui. Faça dos estudos da Caçadora de Sucesso a sua casa para trazer toda a expertise que você tem para a nossa, na verdade, utilidade pública, porque a Caçadora de Sucesso ela está aqui para encontrar, caçar o sucesso e trazer para vocês. De que parte do Brasil e do mundo vocês nos acompanham hoje? Deixa aquele like dourado, sabe? Aquele comentário maravilhoso. E está aberto todas as redes sociais do nosso candidato Paulo Abuana para tirar todas as suas dúvidas e aceitar todas as suas sugestões. Um beijo no coração de vocês e até a próxima Caçadora de Sucesso.